Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de empreendedorismo, de carreira e liderança. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é jornalista com especialização em cinema, TV e vídeo pela School of Visual Arts em Nova York. Olha que bacana. Ela foi editora por muitos anos da revista Marie Claire, onde participou da transformação digital de umas revistas mais tradicionais do mercado. Tem passagem por Glamourama, tem passagem por Elle, tem passagem por cinema e outras coisas mais. É mãe de 3, luta Kung Fu e hoje é a Head de Conteúdo, Head of Content da Alexa da Amazon. Olha que história interessante. Hoje a gente, com toda a honra, recebe a Laura Ancona Lopes. Laura, super obrigado por vir aqui. Fábio, muito obrigada. O prazer é todo meu. Muito feliz com o convite. Me fala uma coisa, todo mundo deve te perguntar isso, mas por que o Kung Fu? Olha, Fábio, eu estava contando para você antes da gente entrar aqui, eu tenho uma tradição de esportes. Eu adoro esportes, já fiz vários esportes coletivos, tentei ser profissional de basquete, aí parei de crescer. E eu acho que depois que eu entrei na faculdade e aí comecei a trabalhar muito cedo e tal, eu acabei deixando os esportes coletivos de lado. Porque você não consegue ter uma turma de jogar basquete toda terça-feira, entendeu? É difícil. Não é igual futebol, né? Não é igual futebol. E aí eu não conseguia me encontrar muito. Eu tentava fazer vários tipos de aula, tentei fazer yoga, odiei, aí fui fazer academia, achei um saco, fazia um pouco e tal. E aí eu experimentava coisas e não encontrava. Aí eu tinha uma amiga que na época fazia kickboxing. Ela falou, Laura, você tem cara de que vai se dar bem na luta. Por que você acha que ela te falou isso? Eu acho que é porque a luta, de alguma forma, ela é um esporte coletivo, vai. Eu acho que ela tem, né? Você tem a troca com o outro, E a questão das artes marciais, não só uma luta pela luta, mas acho que tem quem participou de esportes coletivos, né? A gente tem uma questão da hierarquia, a gente tem o respeito ao outro, de entender o corpo do outro, esperar seu tempo, e eu acho que as artes marciais trazem isso também. E aí, coincidentemente, eu falei, putz, que legal, tinha uma academia de Kung Fu perto de casa, eu adorava Kung Fu por conta dos filmes do Tarantino, e Bruce Lee e tal, eu falei, vou experimentar. E ali rolou uma conexão muito forte com o meu mestre, assim, eu acho que qualquer coisa que você faça, né, pra mim, que venho do esporte coletivo, eu tinha uma conexão muito grande com o meu treinador, você tem que confiar e tal, acho que funciona de uma maneira parecida. Nas artes marciais a gente se deu muito bem, e aí já são, acho que 13 anos de história, tô me preparando para pegar a faixa preta esse ano ou começo do ano que vem, vamos ver. Uau, você tá na marrom. Né? Tô na marrom. E aí é isso, eu gosto muito, não consigo fazer outra coisa, assim, até treino com ele, a parte funcional e tal, faço, depois que a minha neném nasceu, eu tenho uma neném de 1 ano, eu não tenho conseguido me dedicar aos treinos de Kung Fu nos horários específicos por conta da loucura, eu tive mudança profissional, uma transição de carreira nesse meio tempo também, e aí eu comecei no paralelo também a lutar boxe, com um treinador incrível que vai em casa e que é o atual treinador da Seleção Juvenil do Brasil. Então, enfim, eu tenho toda uma história com luta, eu acho que te ensina muitas coisas sobre a vida, te ensina o respeito ao outro e também medir, né? Assim, a luta é muito fácil você vir com aquele ímpeto e machucar o outro, então tem que saber que ali você não tá, né, treinando profissionalmente, você não vai acabar com o outro. Então, ter esse autocontrole, eu acho que é algo importante para a vida como um todo. Laura, me fala uma coisa. Você tem gêmeos de 8 anos? Gêmeos de 8 anos. E uma de 1 ano? Uma neném. Tá. Qual é a tua técnica para fazer a turma dormir? Você usa Kung Fu para isso ou não? Porque assim, cada vez que o tempo mais passa em casa, fica mais desafiador para botar a tropa para dormir. Como é que é isso? Você usa Kung Fu para isso também, não? Excelente pergunta, Fábio. Eu acho que sim. Não no sentido literal da palavra, mas acho que a filosofia da rotina e do respeito aos horários e tal. Eu sou a louca da rotina em casa, acho que eu com 3 filhos, um ex-marido, um atual marido, né? Acho que os gêmeos são do meu primeiro casamento, então são muitas coisas para organizar. Você tem que se organizar. Então eles dormem super bem, sempre dormiram, mas eu sou a louca da rotina, assim. Você faz tudo igual, todo dia, pra
no final de semana, ou quando precisar a gente poder sair da rotina também. Porque não adianta nada você ter rotina se você não puder sair dela de vez em quando. Sem dúvida, né? Acho que a rotina é inclusive para isso, né? Para te dar liberdade. É. Me fala uma coisa, por que o jornalismo? Isso veio desde a infância? Você era alguém, por exemplo, na escola que escrevia muito, escrevia cartinhas, bilhetinhos, alguém da tua família vem dessa área? Por que o jornalismo em si? Você tem esse perfil investigativo desde criança? Ótima pergunta, Fábio. Acho que o jornalista é essencialmente um curioso, para não dizer um fofoqueiro, né? Acho que seja qual for a área que você esteja. Não foi, eu sempre escrevi bem, não era exatamente o meu grande sonho, acho que era o grande sonho do meu pai. Ele queria ter sido jornalista e por condições familiares, o pai dele morreu cedo, ele não pôde. E aí acho que eu vim realizar um pouco o sonho dele, assim, que é algo... Eu falo sobre isso bastante, assim, eu tinha uma vontade, eu sempre fui, embora eu gostasse de escrever, escrevesse bem, eu sempre fui a melhor aluna de exatas, de matemática, e eu acho que isso vem de encontro à minha transição profissional atual, assim, eu acho que na área de tecnologia você precisa, de alguma maneira, dominar essa parte de exatas também, porque senão... mesmo que você esteja falando de conteúdo, marketing, mesmo eventos, você precisa ter familiaridade com o assunto. Mas voltando à sua pergunta de jornalismo, embora não fosse um grande sonho meu, rapidamente eu me identifiquei. Então, eu lembro que eu encontrei a minha turma na faculdade, eu fiz PUC, e aí eu olhava ali para aquelas pessoas e eu achava elas todas muito interessantes, inteligentes e curiosas em relação ao mundo. E fui trabalhar muito cedo, participei da parte inicial da formação do IG. O IG tinha acabado de ser lançado pelo Nizam e pelo Matinas. Eu estava nesse time, entrei logo depois, em 2001, fiquei um pouco ali, depois fui mudando, fui trabalhar na Isto É, que era uma marca semanal, uma revista que vendia, sei lá, 1 milhão de exemplares por mês, por semana. Tinha derrubado um presidente recentemente, então, assim, era uma parte... Eu comecei na área de hard news, né, que era de cobrir desde crime até buraco de rua, e aí eu fui migrando naturalmente para uma parte mais de lifestyle e comportamento de acordo com o tempo. Por uma questão de escolha tua, você mudou para lifestyle ou chegaram e falaram assim, putz, Laura, posso falar isso aqui é a tua cara, agora você vai atuar? Fábio, nunca foi uma questão de escolha. Eu acho que a única vez que eu fiz uma mudança profissional com intenção foi quando eu vim para a Amazon. Consciente, assim, eu acho que eu acho que isso fala muito sobre ser mulher também, né? Então acho que é uma questão circunstancial. Você, assim, eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu queria trabalhar na área esportiva, cobrir esportes. Cheguei a começar a cobrir esportes, futebol em especial, que eu adoro. E aí eu tive uma experiência muito traumática, porque era muito difícil, eu era a única mulher que cobria. E então sofri machismo, foi horrível. Então, tudo que era muito intencional, que eu queria, não combinava com o que estava acontecendo na época. Então, eu fui deixando, a vida me levar nesse sentido, que é algo que eu não recomendo fazer hoje em dia. Acho que no meu caso deu certo, mas eu sou muito feliz com ter conseguido fazer uma transição de forma intencional recentemente. Então, acho que o mercado está bem mais propenso para isso, né? Claro, vivemos um mundo diferente. Pouco melhor, vamos dizer assim. Um pouco melhor. Não muito melhor, mas um pouco melhor. Você, após essa passagem, ou pelo menos essa tentativa de esporte, você passa por ambientes de marcas conhecidas no setor, né? Quando a gente fala de jornalismo variado, revistas, etc. e tal, que para quem está de fora, que é o meu caso, né? Me parecem que são ambientes absolutamente femininos. É verdade isso? Você viveu, de fato, esses ambientes femininos? Essa trajetória, a partir daí, começou a ser um pouco mais fácil? Ou mesmo nessas marcas que tem toda essa questão, essa tonalidade feminina e do mundo feminino, ainda há empecilhos para crescimento e exposição? Acho que sempre há, Fábio, mas eu tive grandes líderes mulheres. Você comentou sobre a Joyce Pascovitch, acho que ela foi foi super pioneira, né, do jornalismo político e social do Brasil. Né? Então, acho que ela foi uma mentora ali no começo da minha carreira. Tive grandes líderes mulheres ao longo da minha trajetória, nem vou citar todas especialmente, porque eu vou esquecer de alguém. Mas, sim, eu acho que a minha carreira acabou se encaminhando para isso um pouco também, porque era o lugar que eu encontrei um espaço para crescer e que eu sabia que o fato de ser mulher
não ia ser um empecilho tão grande. Não que tenha sido fácil, eu acho que também a gente está vivendo um momento de disrupção em liderança feminina, assim, então a gente vê que as líderes, até as poucas que conseguiam ascender até ali os anos 90, começo dos anos 2000, elas tinham que reproduzir um modelo muito masculino de gestão para conseguir subir. Então, de se masculinizar, de não falar da família, de trabalhar muito mais horas do que os homens para provar que elas conseguiam. Eu acho que a gente está vendo um movimento diferente, e esse movimento ele não acontece há muito tempo. Eu acho que eu vejo de, 10 anos para cá, uma transformação. Você viveu muito, obviamente, ambiente de revista, né? E você tem uma experiência bacana que acho que vale contar para todo mundo em Nova York com isso. Quais as principais diferenças que você encontrou em relação à própria cultura do trabalho em Nova York, né, nos Estados Unidos, versus Brasil, apesar de ser uma cidade cosmopolita e talvez diferente do todo o resto dos Estados Unidos, porque tem gente do mundo inteiro lá, né? Acho que isso também contribui para ter, de certa forma, alguma semelhança com aqui, mas com certeza quais as diferenças, não só no aspecto de se encarar o trabalho, mas do ambiente de trabalho que você viveu. Fábio, é muito boa essa sua pergunta. Eu acho que eu vivi em Nova York num período pós-crise de 2008. Eu cheguei lá logo depois. Difícil. Então, passei um tempo lá que o mercado estava diferente. Eu acho que os americanos estavam questionando muito o ambiente de trabalho naquele momento que eu cheguei. Isso posto, quando eu fui estudar, né, quando eu fiz pós em cinema, documentário, eu tinha eu não sei se é sorte, mas uma particularidade que eu estudei com muitas pessoas que tinham nascido em Nova York, o que é raríssimo, né? É muito difícil você ver um Nova York born and raised, né? Então, na minha turma, e os meus grandes amigos da classe, eles tinham nascido e crescido em Nova York. Então, eu acho que eu consegui ver um pouco de perto, são pessoas que eu mantenho contato até hoje, como é a relação deles com o trabalho. E aí, eu acho que eu tenho que fazer um parênteses aqui, que eu estou fazendo um recorte de pessoas que trabalham ou gostariam de trabalhar com cinema, com televisão, que é diferente do mercado financeiro, por exemplo. Meu cunhado, ele cresceu em Nova York também, ele trabalha em banco e ali acho que tem uma outra mentalidade. O approach é outro. Mas ali eu via muito uma relação mais saudável com o trabalho. Eu acho que eu aprendi muito de vê-los, que o trabalho é o trabalho e a sua vida pessoal é a sua vida pessoal. Uma coisa não é mais importante que a outra, mas se você tiver que priorizar, eles acabam priorizando a vida pessoal. Eu falo isso como eu admiro e elogio. Eu não sei se eu não sei se eu consigo praticar isso dessa maneira, e eu nem sei se é a melhor maneira, enfim. Mas eu acho que me ensinou a ter uma outra perspectiva. Acho que antes de ir para Nova York, eu era super workaholic. Eu, a faculdade inteira, eu entrava às 7, saía da faculdade, ia direto para a redação. Jornalista trabalha muito, até muito tarde. Não tem horário. Virava à noite, às terças e quartas, quando eram os fechamentos da Isto É, por exemplo, e no IG, final de semana, todo final de semana. Eu chegava em casa 1h, 2h, às 7 eu estava na faculdade já. E eu não acho que isso seja bom, não acho que isso seja saudável, não acho que isso seja sustentável, não acho que isso traz felicidade, né? Eu acho que é importante ter um balanço entre carreira, hoje em dia eu vejo muito isso, e vida pessoal. Acho que eu consigo, de alguma maneira, fazer isso melhor, equilibrar de uma maneira melhor. É legal esse teu depoimento, porque assim, a gente vive, obviamente, também a era de trazer à tona o viés, né? Uhum. O americano chama de bias e tal. E do meu viés, ou pelo menos do coletivo aqui no Brasil, a gente sempre teve essa ideia do americano workaholic, imperialista, tudo é trabalho, tudo é consumo. Consumo, acho que até, talvez sim. E a gente tem um olhar do brasileiro que, poxa, é mais preguiçoso, faz menos, encurta caminho, etc. e tal. Das minhas experiências de vida, eu percebo cada vez mais que a gente acaba trabalhando muito mais que essa turma, pelo menos em horas. Essa é a tua sensação? Olha que loucura. Totalmente. O brasileiro trabalha muito, né? Eu concordo. Talvez para levar menos para casa, mas trabalha muito. Concordo 100% com você, Fábio. Foi um choque. E foi assim, eu estava esperando uma outra coisa quando eu cheguei lá, né? E sim, eu acho que eles trabalham menos horas, eles conseguem falar mais não.
de novo, né, no recorte que eu tive, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, não vai dar, agora não vai dar, isso é vida, uma morte. Não. Então tá, então a gente, isso pode ficar para amanhã? Pode. Isso é um exercício que eu faço diariamente. Hoje em dia, principalmente, depois que eu tive filho, é tipo, eu preciso fazer isso agora, vai acontecer uma coisa terrível se eu não fizer, pode deixar para amanhã, né? Se é assim, 9 da noite, eu tô com a minha bebê em casa, Claro. tipo, as crianças ali. Então tá, então dá. Então, acho que aprendi muito e foi, de novo, como você falou, um choque, assim. Acho que o brasileiro trabalha muito. Sem dúvida. Né? A família Chega em casa super tarde. super tarde, sai muito cedo. Eu brinco pelas novelas. Você lembra quando a gente era criança? Tinha a novela das 8. Ela é a novela das 8 porque ela começava às 8. A novela, às vezes, eu pego, não que eu assista a novela agora todo dia, porque ninguém acha que o consumo de TV está diferente, né? Em vários aspectos, acho que não convém entrar nisso agora, talvez a gente fale um pouco disso. Mas as novelas passam 10 horas da noite, que as pessoas simplesmente não chegam, né? Mudando um pouco de assunto, mas continuando na tua trajetória no exterior, muita gente me procura em temática de carreira, etc e tal, que quer fazer uma mudança ou ter uma experiência fora, né? E todo mundo fantasia muito sobre isso, né? Como é que é, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, em quem eu devo confiar. Quais foram as atitudes, ou pelo menos o que deu certo lá para você e que você recomenda que uma pessoa faça para ter uma experiência consistente fora, e o que você não recomenda, experiências que você teve que não deram tão certo assim, que se você tivesse alguém que te perguntasse hoje, Laura, eu tenho uma filha que está indo para Nova York para estudar e também trabalhar, o que você recomendaria para ela? Cara, eu acho que Nova York foi um turning point na minha carreira. E eu não virei uma super roteirista de novela ou TV, como eu achei que naquele momento, quando eu estivesse investindo o meu tempo, né? Eu acho que eu tinha já uma trajetória profissional no jornalismo que me dava um pouco de sustância. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma pausa aqui de 2 anos para estudar, porque eu acho que isso vai ser importante para minha carreira e eu queria fazer essa transformação. Eu acabei não fazendo. Eu voltei e voltei para o jornalismo, mas numa outra posição. Porque quando eu cheguei em Nova York, eu acho que, óbvio, eu trabalhei um pouco com cinema também, fiz filme e tal, mas eu acho que aquela experiência de estudo com esse grupo de pessoas e principalmente estando numa cidade como Nova York, me trouxe para o próximo passo da minha carreira, que aconteceu depois daquilo, de muito rico. Então, o conselho que eu daria é: escolha um lugar que você... Porque foi lá, por exemplo, que eu virei correspondente da revista Elle. Aquilo me abriu portas para títulos internacionais. Que eu não tinha trabalhado até então. Eu acho que eu tinha trabalhado em títulos locais, tinha trabalhado no Portal IG, tinha trabalhado na Isto É, tinha trabalhado com a Joyce Pascovitch, mas a partir dali eu abri um leque profissional de trabalhar em títulos internacionais. E quando eu fui virar diretora da Marie Claire, isso super pesou a meu favor, porque a decisão não veio só do Brasil, veio da sede na França. Então, eu diria, o conselho é: escolha uma cidade, né, dependendo da sua área de atuação, em que aquela sua escolha vá contar, seja qual for o caminho que a sua carreira vai desenhar a partir dali, né? Eu acho que, sei lá, se você quer trabalhar com cinema, você tem que ir para Nova York ou para Los Angeles. Não adianta você ir para, sei lá, São Francisco. Não vai agregar... Onde há produção intelectual em série para essas Exato. atividades. Se você quer trabalhar, né, se você estuda economia, você vai morar, sei lá, você tem que morar em Nova York, ou Londres, ou sei lá, Berlim. Então, acho que escolher a cidade que tenha afinidade com o que você quer, ou com a área que você quer, não necessariamente eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei direito, eu escolheria dessa maneira. E no meu caso, eu escolhi algo um pouco mais generalista, né? Eu não fui fazer, por exemplo, estudar direção de fotografia. Eu fui fazer roteiro, eu fiz 2 especializações, roteiro e documentário, que são, acho que, áreas um pouco mais amplas, que a partir daí você consegue fazer várias coisas. Então, essa foi a minha escolha. Quer dizer, você fica equipada para contar histórias, inclusive, Exato. que tem tudo a ver também com o que você faz, independente da ferramenta que você hoje usa. A exposição multicultural também ajuda, né? Ela também não interessa também onde você vai, não nesse aspecto, né? Tirando um pouco do que você falou, óbvio que você vai direcionado para fazer uma atividade, mas você está em contato com outras culturas e com outras pessoas, acho que te deu um repertório muito maior na tua volta, né? Você acha que também isso foi decisivo para a tua passagem na Marie Claire?
Ah, absolutamente. Assim, eu lembro muito, acho que o Brasil estava vivendo, quando eu voltei em 2010, era um momento de muita ascensão econômica. Então, acho que eu também tive uma sorte da questão de contexto, que nem sempre acontece. Então, quando eu cheguei no Brasil, a produção cultural estava enorme. Eu acho que o consumo de informação, mais do que nunca, as redes sociais explodindo. Grandes marcas vindo para cá. As marcas de mídia se digitalizando. Foi bem exatamente, 2010 foi o ano que chegaram as grandes marcas, né? Acho que coincidiu ali também com a abertura do Shopping Cidade Jardim, que trouxe as grandes marcas de luxo, a expansão do JK. Então, isso foi do JK Iguatemi, né? Que é ali que chegaram as marcas de luxo. Então, acho que isso foi um caldeirão que proporcionou com que, na hora que eu cheguei, foi assim, cara, eu podia quase escolher, era assim, cara, tem 3 marcas aqui, era a Elle, a InStyle, que era estilo de vida, e a Marie Claire. Eu trabalhei meio que nas 3 e acabei seguindo na Marie Claire ali. Então, acho que teve um pouco de sorte também do contexto. Então, a gente sempre precisa ter um pouco de sorte na vida, né? Sem dúvida, trabalho sem e dúvida. sorte, Ajuda, né? ajuda. Na construção de qualquer carreira, em algum momento você vai se deparar com uma necessidade de não só interagir com pessoas, mas construir resultado e projetos com pessoas, né? Quando você chega na Marie Claire, você de fato tem a tua primeira experiência com gestão de mais gente? Foi uma maneira de colocar o pé na água e falar assim, opa, isso aqui eu preciso aprender também, ou você já carregava uma trajetória de gestão de equipes maiores? Não carregava. Foi justamente essa oportunidade, imaginei que sim. Foi ali Como é que foi isso? Cara, eu acho que tem uma coisa. Acho que gestão de pessoas é algo que você trabalha, né? Assim, é a coisa mais importante que existe no mercado, na carreira. Não tem nada mais importante de você se relacionar bem com as pessoas do trabalho e gerir bem quando você vira gestor, né? Acho que foi um aprendizado. Em 2012, eu comecei a ter time grande, e fui aprendendo do dia a dia, assim. Eu acho até que essa é algo que eu vejo muito na Amazon, por exemplo, o quão a gestão de pessoas é intencional. Então, assim, de você ter os mesmos processos para todo mundo, de você ter avaliações e de você ter espaço para feedback para o seu gestor e vice-versa. Você checar a evolução daquelas pessoas ao longo do tempo e ver se aquilo está dentro da cultura. Eu acho que esses são mecanismos muito eficientes. Eu acho que a Amazon tem muitos deles. Acho que outras empresas globais, né? A Amazon não é nem multinacional, não, é uma empresa global. Sim. Elas, para conseguir crescer do jeito que elas crescem, elas precisam ter, que é algo que nas empresas de comunicação eu não vejo, ou vejo menos. Acho que hoje tem mais, mas ali no momento que eu virei... É menos estruturado. No momento que eu virei gestora, não havia. Então, você tem um pouco de suporte do RH, mas você vai muito no tato. No instintivo. No instintivo, né? E tudo que é instintivo, você vai trabalhar com tentativa e erro. Então, acho que foi o meu maior desafio profissional, sem dúvida, foi ter me tornado gestora de equipe. É engraçado você mencionar isso, porque quando a gente transporta, por exemplo, um ambiente de revista para um ambiente de tecnologia, no ambiente de revista a gente tem a noção de quem é de fora, veja. É por isso que eu também, obviamente, te pergunto. De que há também grandes figuras dentro dessas empresas, dessas marcas. Talvez figuras são maiores que os processos. Quando a gente fala de empresas de tecnologias, a gente parece caminhar para um mundo onde os processos são mais importantes que essas assinaturas, ou que essas figuras. É real, de fato, isso? 100% real. 100%. É uma grande diferença. É uma diferença brutal, assim. Acho que é até algo que eu ainda estou me acostumando e que eu acho, fundamental para você continuar crescendo. Então, assim, você consegue traçar objetivos. O que você quer? Eu quero ser promovida daqui a 3 anos. Beleza, o que você precisa trabalhar para ser promovido daqui a 3 anos? Você vai conversar com o seu gestor, você vai montar um plano de carreira, você vai ter, né, os stakeholders, as pessoas que vão te apoiar naquele processo, mentores, orientadores. Eu vejo isso tudo de uma maneira muito escalável, né? A Amazon fala muito sobre o termo escalável. Então, isso de fato existe. De tipo, inclusive, olha, eu não quero ficar mais nessa área, isso não é uma questão. Daqui 2, 3 anos eu quero migrar de área, porque eu quero aprender isso aqui, e para minha carreira isso é bom. Eu vejo pouco isso em empresas menores, lógico, né? E empresas de comunicação, que eu acho que você tem que, né, para você crescer e para você continuar evoluindo, para continuar contribuindo da melhor maneira com o seu trabalho para as empresas que você trabalha,
você precisa ser um pouco egoísta com a sua carreira. Você tem que pensar em você. Porque se você não for egoísta, você não estiver feliz, você não vai também contribuir com o que você pode dar de melhor para a empresa. E eu acho que isso é mais estimulado na área de tecnologia, na Amazon, sem dúvida. Então, tá tudo bem você falar para o seu gestor que daqui 2 anos você quer sair, ou até daqui 1 ano. Você pede ajuda para ele para fazer essa transição profissional e ele vai te apoiar. E isso é, assim, óbvio, você vai ter que ter, né, um processo, você tem que cumprir o que você faz, você tem que ser excelente no que você faz. Eu acho que a Amazon, você que trabalha com isso, sabe o quão a barreira de contratação é alta, então a exigência de insistir, eles falam, insist on the highest standards, né? Você tem que entregar, tem que ser bem feito, tem que entregar o melhor que você pode, mas isso feito, você consegue ter uma negociação de carreira melhor. Enquanto, né, nas empresas de comunicação como um todo, não só nas de jornalismo, mesmo nas que fizeram a transformação digital, ou nas nativas digitais, tem muitos portais grandes e tal, o próprio Grupo Globo, da qual a Marie Claire faz parte, tem, né? Eu acho que o G1 é enorme, o Globo.com é enorme. Acho que os processos... E isso eu não estou falando de uma empresa específica, né? Estou falando no geral. Eles eram, naquele momento, um pouco menos estabelecidos e mais ligados ao gestor, que aí sim podia ser uma pessoa que tinha alguma projeção maior, então, assim, dependia mais do gestor. Isso vem se transformando, eu acho que a pandemia acelerou bastante também esse processo nas empresas de comunicação. Muita gente que passou aqui também falou do aspecto de pedir e saber pedir. Eu tenho certeza que você teve momentos também na tua carreira que você teve que pedir por oportunidades, e a gente não pode ter vergonha disso, né? Mas você deu um depoimento importante aqui que é o seguinte, entrega, seja avaliado com alguém que entrega com excelência, e aí você está apto a pedir. É isso que você acredita? Sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém, assim, eu vejo por mim, sendo gestora, né, assim, tipo, ninguém é promovido ou ninguém faz uma grande mudança pelo potencial que você pode ter. É pelo que você mostrou que você consegue fazer. Olha, eu faço isso aqui, eu tenho isso aqui, agora eu quero tal coisa. Você precisa basear um pouco em dados, em informações, de tipo, não pode ser só na confiança. Eu acho que isso não funciona muito em lugar nenhum. E eu acho que eu vejo, sei lá, e aí, falando, né, de Amazon, de Alexa, eu já vinha querendo fazer essa transição profissional, né? Acho que eu tinha chegado num lugar ali, estava há muitos anos na Marie Claire, passei pela transformação digital, fiz a transformação digital e ampliação de eventos. Depois me conta isso, eu quero saber disso. Mas, falando de pedir, Sim. Quando eu soube que essa posição estava aberta em Alexa, eu pedi para participar do processo. Então, eu acho que é isso, assim. Eu falei, não, eu quero participar do processo. Se eu vou passar no processo, claro, aí é outra coisa. Não tenho controle sobre isso. Não tenho controle sobre isso. Então, eu acho que foi super importante. Ninguém teria ido bater lá e falar, oi, Laura, tudo bem? Claro, você atitude, quer participar, né, do processo? Todo mundo fala. Não, é assim, você quer? Por que você quer? Então tá, então vamos entrar e é isso. Você... E eu tenho que mostrar. Esse é meu track record, etc. E tal. Por esses motivos eu me acho apta a participar. Falando da transformação digital, você falou, pô, chegou num momento de Brasil diferente, pujante, né? Provavelmente com desafios enormes, por exemplo, com quem trabalhava com mídia impressa, né? A maneira de se consumir informação mudando completamente. A gente faz assinatura, não faz, vai para o online, não vai. Como é que vão ser os nossos leitores agora são consumidores, são usuários? Uma dinâmica inteira que mudou. Me conta um pouco de você nisso tudo e como você participou. Obviamente ninguém faz nada sozinho, mas como foi você nesse centro em ebulição, que obviamente deve ter tido muita tentativa e erro até achar a maneira certa de fazer. Muita gente passou por isso, né, nessa época. Fábio, eu acho que eu voltei para o Brasil no momento que era o auge do jornalismo impresso, no sentido, óbvio que já havia passado por muitas crises, mas foi assim, a maior tiragem aquele ano de 2010, se você pegar, de jornais e revistas do Brasil. A partir dali ele começa a cair. Vai caindo year over year, assim, muito. Mas ali foi o auge. Então, acho que essa pergunta é ótima, porque eu cheguei no momento que estava aqui, e aí o mercado foi transformando. Veja, essas marcas de comunicação, mesmo com toda a Creators Economy, elas ainda são muito fortes e relevantes, né? As pessoas usam para tomar decisão, usam do mercado financeiro ao, sei lá, o mercado de moda, para validar o que você está fazendo.
eu acho que as marcas que saíram na frente foram as que perceberam que a transformação digital era absolutamente inevitável e investiram tempo e dinheiro naquilo. O que aconteceu com bem poucas marcas naquele momento, porque assim, é muito mais fácil, no ano recorde de impressão, é muito mais fácil você continuar mexer num time que está ganhando, aquela velha expressão. O que você está fazendo, exato. Então, eu acho que a própria Globo, G1, esses fizeram coisas que foram muito importantes para a transformação. O UOL, né? O UOL faz parte ali do Grupo Folha, esse portal gigante que entendeu a própria Folha de São Paulo. Tem o UOL, né? Que é um outro parte do produto, mas eles tiveram ali, tem uma audiência enorme na sua própria plataforma, investiram no produto. E aí, a sua pergunta foi, como você participou disso, né? Eu acho que quando eu cheguei na Marie Claire, a Marie Claire ela tinha ali um site que era um site ruim, porque nenhuma marca dessas de lifestyle tinha um site bom, no sentido de ela era só uma reprodução do que vinha no impresso. Era como se fosse uma homepage, na expressão da palavra. Não tinha uma produção de conteúdo própria grande. E ali, quando eu cheguei, estava começando a se formar esse time. E, de novo, ali tinha um preconceito ali dos jornalistas mais das antigas, ou de resistência mesmo, com que o impresso é mais importante que o digital. A gente via, assim, quem é jornalista, né, a Fê que está aqui, que, enfim, trabalha em relações públicas lá de Alexa, ela viu isso do outro lado, do lado de PR, assim, de como, o digital é menor, é menos importante. É bom tal. ter, mas não é bom o foco. Exato. Eu acho que na Marie Claire, quando a marca voltou a ser muito pujante, né? Acho que você deve ter acompanhado ali. A Marie Claire é uma marca que chegou no Brasil no começo dos anos 90, uma marca francesa que tem, sei lá, 30 países. Muito importante para o jornalismo voltado para as mulheres. Foi lançada na época do movimento sufragista na França, então na primeira onda de feminismo, ela já nasceu feminista. Uma bandeira fortíssima. Ela era uma marca que seguia forte no Brasil, mas que acho que não tinha dado esse salto digital de tipo, o que a gente vai fazer no digital? Como que a gente vai manter uma audiência alta, sustentar a audiência, falando com o nosso público, que é essa mulher, não é mais a mulher que luta para poder votar, porque ela já pode votar. O que ela quer agora? Né? O que é importante para ela nesse momento? Então, acho que eu e o time da época ali, quando eu virei diretora em 2017, a gente olhou e falou, cara, vamos revisitar por que a Marie Claire virou esse case de sucesso ali no nascimento dela, o que está faltando para ela alcançar a escala que ela poderia no Brasil? E aí a gente revisitou não só os valores, como o que a gente vai investir de plataforma de rede social, de projeto exclusivamente digital, e aí, de branded content com clientes que queiram falar com essa mulher e que, para eles, principalmente marcas de beleza, assim, tá no impresso é legal, mas não é o mais importante. Eles precisam ter muita escala. E onde que está a escala? É no digital. Então, vamos desenhar um portfólio de projetos só para eles. Né? Como que a gente atua na área de eventos? Então, deixar de ser um hub só de jornalismo impresso, produção de conteúdo digital pequena, para olhar para o que estava acontecendo e acho que a gente foi super bem sucedido e acho que o time, assim, e a marca segue vibrando ali com um novo time e segue criando, eu fico impressionada, assim, eu acompanho, segue criando novos formatos digitais e novos projetos, o TikTok, qual que é o projeto digital da vez. Se você não acompanhar, e de novo, vai ser sempre tentativa e erro também, né? Claro. Porque tem coisas que você vai investir, vai dar super certo, e outras coisas não vão dar. Então você precisa ter você um tem que ter pouco flexibilidade e cabeça aberta para isso e rapidez para contornar, né? Não pode ter compromisso com o erro, como Exato. diz o... Você sentou em cadeiras na tua jovem trajetória, né? Se a gente falar comparativamente, em cadeiras importantes do mercado e de muita exposição, né? Não só institucional, como pessoal. Como você navega nesse desafio? Porque assim, você representa marcas, mas você também representa a liderança feminina, de certo modo. Há um peso e uma responsabilidade em se pronunciar sobre certos temas e também há
um profissionalismo de preservação da tua carreira, do profissionalismo, etc. e tal. Como é que você transita entre esses dois mundos? Porque é realmente muita exposição, né? Você é paparicada, entre aspas, porque você está em cadeiras importantes, né? Como lidar com isso? Eu acho que é muito louco você falar isso, João, porque a gente... Acho que eu fui tomando dimensão disso ao longo da carreira, e isso não pode, para mim, não é uma coisa que tem que ser o mais importante. Porque quando você se deixa levar pela exposição, eu acho que hoje eu tenho muito menos do que quando eu estava à frente da Marie Claire, né? Acho que até por ser um veículo de comunicação, e agora eu estou num produto, né? Que é um produto que o conteúdo é um dos pilares, é um pilar super importante, mas não é só. Né? Acho que a Alexa ela tem, assim, tem a complexidade de ser um produto muito útil para a automação da casa, por exemplo, que é um pilar super importante de smart home, de shopping também. Então, assim, é 360 de verdade. Acho que isso aconteceu mais quando eu estava em Marie Claire. E, cara, é entender que você é onde você tá. Assim, você não é aquilo. Assim, um dia você vai estar lá e outro dia você não vai estar lá. Se isso subir, a não ser que você seja dono, né? Que aí você, enfim, vai sempre ser dono. Você pode vender um dia. Ainda assim, você pode vender o dia. Ou pode deixar de ser, sei lá, o acionista majoritário. Então, assim, você tá naquela cadeira naquele momento. Tentar ao máximo, é difícil não se deixar envolver por aquilo e entender que as coisas que você tem acesso, por exemplo, enquanto jornalista, dia a dia de redação, tinha acesso a pessoas que a maioria das pessoas não tem acesso. Por exemplo, eu fiz, sei lá, entrevistei o Karl Lagerfeld um pouquinho antes dele morrer. Pô, o cara é tipo uma das maiores lendas da moda. Pô, exato, eu tava com ele, sabe, sei lá, 6 meses antes dele morrer. Isso é inacreditável. Mas você tem que entender que aquilo não é porque sou eu, Laura. É porque eu estava numa posição, naquele momento, que me permitiu aquilo. E agora tem outra pessoa que vai estar lá fazendo. Assim como hoje eu estou aqui conversando com você, porque eu estou em Alexa e depois de amanhã vai ter outra e tudo bem. Isso te mantém sã. Acho que sim. Falando de Alexa, legal esse teu depoimento. Muito aprendizado aí. Falando de Alexa, a gente está falando de um ambiente completamente diferente, né? Você falou do produto e você falou que você foi lá porque você bateu na porta da turma e falou assim, putz, eu quero participar, eu quero trabalhar com isso. O que de fato te atraiu nisso? Era também essa outra revolução que estava acontecendo, e está acontecendo, né? De inteligência artificial, que inclusive entra em qualquer esfera hoje, né? Tudo é politizado de certa forma, ou é levado como a humanidade vai terminar, ou isso vai ser um benefício para a humanidade, cada um tem um take em relação a essas coisas. O que de fato te atraiu em relação a um projeto como esse? Eu acho que, antes de mais nada, a Alexa em si, eu acho que é uma oportunidade para quem gosta de inteligência artificial, universo digital, comunicação, de estar num produto absolutamente inovador, que mudou o mercado, né, que é muito grande e que tem no seu DNA, né, DNA não, mas tem na sua filosofia, ser um serviço que ajuda e melhora a vida das pessoas. Isso, de fato, assim, era um sonho. Acho que tinha uma coisa minha muito de infância, de ter gostado sempre muito de ficção científica, Isaac Asimov, Arthur Clarke e tal, de ter gostado desse tipo de literatura, e sonhar um pouco com isso, e ter vontade de trabalhar com isso. E acho que o terceiro ponto que me fez, de fato, bater na porta foi assim, olha, tem uma trajetória na área de comunicação e jornalismo que eu passei por todas as partes do processo e estou no topo da carreira já há alguns anos. O tabuleiro todo você percorreu. Percorri tudo e já estava há algum tempo como diretora, 5 anos. Eu falei, cara, daqui eu vou no máximo andar de lado. Eu já cuidava de funções bem executivas ali, da margem operacional, dos números de audiência, que eu gostava. E aí, cara, o próximo passo natural é migrar de indústria. Né, fazer essa transição profissional. É difícil, eu já tinha tentado antes, já vinha com essa vontade de trabalhar na área de tecnologia. Até porque quando você falou, e desculpa te interromper, você estava muito conectada a uma marca, a um ambiente. Isso, né? E aí, foi isso, foi ter essa oportunidade, e falei, bom, é isso, assim, é o que une todas as pontas do que eu imagino para minha carreira. Eu sei que é difícil conseguir fazer essa transição, e aí foi quase a realização de um sonho quando eu consegui. Muito legal.
Alexa, quer dizer, a ambição da Alexa é, obviamente, imagino eu, tornar a vida das pessoas mais prática, talvez até certo ponto mais divertida, mas com certo tom de humanização, né? Porque isso também a gente busca em elementos, né? Então, inclusive nos tecnológicos, você está por trás desse conteúdo de personalidade, como você dá tom a algo inanimado, vamos dizer assim? Acho que o segredo, um dos segredos, né, de sucesso de Alexa no Brasil e no mundo é justamente essa personalização no sentido de localização. Então, a Alexa está muito... A assistente de voz está muito inserida no contexto cultural brasileiro, né? Eu acho que eu e o time... A geografia. Eu e o time de conteúdo ali, a gente é responsável por dar esse tom de que Alexa, ela tem essa cara brasileira. Então, óbvio, o que é muito importante para o brasileiro? Futebol é uma coisa muito importante para o brasileiro. Não necessariamente vai ser super importante para o público americano, no mesmo peso. Então, eu acho que o pilar de conteúdo do que é oferecido para o cliente e do que da cobertura que a gente dá para o cliente, assim, óbvio que vai levar em consideração o que faz sucesso no Brasil, o que o brasileiro gosta e comenta e dá o feedback de tipo, isso é muito legal. Por exemplo, agora teve a Copa do Mundo Feminina, né? Todo dia, no final do dia, tinha um resumo de como tinha sido o dia da Copa Feminina. Então, não necessariamente só do Brasil, mas você tinha lá, você podia escolher, se você tem o device, né, que é aquela o aparelho com físico. Tela, físico, com Alexa, você podia clicar ali as notícias do dia, ou você podia pedir por voz, se você não tinha o com tela, de contar como tinha sido a Copa do Mundo aquele dia. Meu filho, por exemplo, estava falando para você, né, que eu tenho os gêmeos de 8 anos, todo dia, se acostumou, todo dia chegava em casa e perguntava, porque ele queria saber, e era tipo um resumo de notícia da Copa do Mundo. Então, essa é uma das coisas que o time de conteúdo como um todo de Alexa faz e que a gente olha com bastante detalhe aqui no Brasil. Muito legal. Com todo líder de cadeiras, obviamente, importantes, está na tua mesa questões relacionadas não só à diversidade, à inclusão, por exemplo, temas como acessibilidade são muito importantes. Inclusive, a gente está num mês emblemático sobre esses temas. O quanto isso está dentro do cardápio de Alexa? Como trabalhar isso dentro de Alexa? Acessibilidade, acho que é um pilar fundamental de Alexa, assim, até pela vocação, né, da assistente de voz, que você consegue automatizar a casa, por exemplo, pedir notícias, e é tão grande isso, né, tão importante, é uma pedra tão fundamental de Alexa, que em 2020, menos de um ano depois do lançamento de Alexa no Brasil, foi lançado um prêmio para desenvolvedores com tema de acessibilidade. Por quê? O time daqui, do qual eu não fazia parte na época, mas que estava em Alexa, o time de relações públicas, de conteúdo e a liderança mesmo, recebiam muitos feedbacks sobre como a Alexa estava se tornando uma assistente essencial no dia a dia de pessoas com deficiência, por exemplo. Então, uma pessoa paraplégica, tetraplégica, ela pode comandar a casa inteira, você pode ter, né, você tem casa inteligente, então as lâmpadas inteligentes que você pode conectar, os plugs inteligentes que você pode automatizar desde a cafeteira até o ar-condicionado, a cortina. Tem a inteligência ambiente também, né, que você pode estabelecer rotinas em Alexa para não precisar nem dar comando. Então, assim, a luz caiu, a luz caiu, automaticamente a luz vai, sei lá, o sol caiu, a luz vai acender. Você pode, né, o seu cachorro latiu quando você estava fora, você pode automatizar o alimentador do cachorro, entendeu? Então, acabou sendo uma ferramenta muito importante para pessoas com deficiência. E aí, a Alexa lançou esse prêmio para desenvolvedores das skills. Então, não era para os desenvolvedores que fazem as skills, que são os aplicativos por voz, estimular o desenvolvimento de features para pessoas com deficiência. Você criou uma esteira de interesse e de gente criativa para trazer soluções diferentes para o público. E não necessariamente essas features vão ser usadas exclusivamente, aliás, muito pelo contrário, só com pessoas que precisam delas no dia a dia de fato. Mas, sei lá... Todo mundo pode se beneficiar. Tem uma coisa que eu uso de Alexa que é absolutamente fundamental, que é cadê meu celular?
Cadê meu celular? Eu tenho um aplicativo de Alexa no meu celular e aí eu perco pela casa o dia inteiro. Quem não perde celular? E aí a Alexa vai ligar minha pro esposa ia mais. aplicativo no celular. Você autoriza, né? Você coloca o seu Claro. número lá e aí ela encontra seu celular pra você. Hoje, por exemplo, estava dentro do meu armário. Hoje de manhã, antes de eu vir gravar com você, eu usei. E eu comentei com você que eu tinha perdido a chave em reserva do carro, né? Como é que eu poderia, por exemplo, usar a Alexa para me ajudar nisso? Eu registro onde eu guardei, tudo que eu guardo Isso. eu registro na Alexa. Isso. E aí eu pergunto depois. Você pode É igual usar. o estacionamento de shopping, aliás, a gente está obviamente dentro de um shopping que você não lembra onde você deixou teu carro, é como se você deixasse um registro na Alexa onde está teu carro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Você foi lá e bateu na porta da Amazon e falou assim, eu quero trabalhar com a Alexa. Eu imagino que tem um monte de gente, a vida inteira, que bateu na tua porta pedindo para trabalhar contigo. Muito bem. Não vai dar para todo mundo, até por uma questão matemática, não tem cadeira para todo mundo. O que você busca? Você falou de features de produto. O que você busca de competência, de qualidade nas pessoas para trabalhar contigo? O que você acha que de fato é essencial hoje para trabalhar não só contigo, mas no mercado em geral, você que passou por diversas frentes, para ser alguém de fato não só produtiva, mas de sucesso e feliz trabalhando hoje? Olha, eu acho que essa é uma resposta que tem duas perguntas. Eu acho que tem uma coisa pessoal minha e tem uma coisa de, na cadeira onde eu estou, né, para trabalhar em Alexa, você tem que ter uma série de especificações, inclusive técnicas, claro. Né? Então, enfim. Do ponto de vista comportamental. Acho que tem que ser, obviamente, né? Acho que uma pessoa que saiba dominar os soft skills, né? Que tenha empatia, que sabe escutar o outro. Óbvio que isso, e eu acho que a Amazon tem muitos mecanismos para ajudar, orientar as pessoas a desenvolver essas skills e acompanhar essas skills, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer do ponto de vista empresarial para que essas skills sejam tanto desenvolvidas quanto que você cumpra elas. Mas eu acho que ter o poder de escuta, principalmente, a coragem de se colocar de maneira respeitosa. Então, isso é muito importante. A coragem também, não é exatamente coragem, mas a iniciativa de desafiar uma decisão do gestor de maneira educada. Então, assim, puxa-saquismo, por exemplo, eu odeio gente puxa-saco, assim, acho que eu tive muito poucas ao longo da minha carreira, pessoas que não consigo ter. Eu prefiro muito mais receber um feedback do tipo, olha, eu acho que você tá errada, eu acho que você, ou não é por aqui, ou, que legal que você fez, não ficar, tipo, falando, ai, nossa, como você é incrível e tal. Então, esse é um tipo de perfil que eu não me dou bem, nunca me dei. Acho que se você perguntar para os meus gestores da vida, assim, eles vão falar, putz, ela não tem esse perfil também de recíproco, né? De ser uma pessoa que bajula, puxa saco, fica mandando coisinhas pessoais. Óbvio que desenvolve grandes amigos no trabalho. Acho que a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho. É natural que as pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente acaba ficando próximos. Mas o poder de poder ter isso, essa iniciativa de poder desafiar decisões, questionar, perguntar, respeitar e incluir. Né? Então, acho que o time de Alexa, nesse sentido, é um time incrível, assim, super inclusivo. Foram muito, muito generosos comigo. Acho que as pessoas lá são muito especialistas, muito técnicas, coisa que eu não sou, eu sou uma generalista. Claro. Né? Acho que eu trago um outro componente, soft skills, gestão de pessoas também, mas ali são pessoas absolutamente técnicas, que têm paciência de me ensinar. Né? Acho que eu tenho a minha gestora também, é uma mulher que é mãe, e que teve muito cuidado de olhar de forma personalizada para a condição que eu cheguei lá. Né? Cheguei mãe de 3, voltando da licença maternidade, minha bebê tinha 4 meses, amamentando. Então, eu acho que esse ambiente inclusivo, eu encontrei muito em Alexa, muito na Amazon mesmo, mais do que qualquer outro lugar que eu tinha trabalhado antes, o que foi uma grata surpresa. Que legal. A gente começou a nossa conversa falando de Kung Fu e de disciplina. Você falou que era um aspecto super importante do esporte, etc. e tal. E falando da liderança feminina em especial, você obviamente tem que equilibrar, como a gente mencionou aqui, inúmeros pratinhos ao mesmo tempo. Para alguém que está tentando se encontrar nesse caminho e se organizar, o que a Laura Ancona Lopes faz no dia a dia do ponto de vista de agenda para se organizar? Como é que você consegue equalizar tudo isso? Lembrando que mundo adulto, uma coisa ou outra sempre escapa, normal. Para mim, para você, para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo. Como é que você faz para se equalizar e para deixar tudo um pouco mais equilibrado?
Eu acho que a primeira coisa é falar do meu ponto de vista, embora mulher, né, que tem as dificuldades, eu ainda amamento, por exemplo. Eu tenho uma bebê de 1 ano. Mas ainda venho de um lugar de um super privilégio. Eu tenho muita ajuda em casa, ajuda profissional, rede de apoio paga e não paga. Então, assim, o pai dos meus filhos mais velhos é um pai super presente, que divide as tarefas, a da minha bebê também. Então, eu acho que eu parto do ponto de vista que é bem raro para mulheres, líderes ou não, assim, eu acho que mesmo líderes eu encontro mulheres que, tipo, só tem rede de apoio paga, eu não tenho, então acho que eu tenho sorte nesse sentido. Ainda assim, é absolutamente estafante, é absolutamente meio enlouquecedor, porque são muitas crianças, o trabalho é bastante, eu faço questão de fazer exercício físico, então encontrar um espaço para poder fazer exercício físico. Você cria bloqueios na tua agenda para poder respeitar essa rotina? Eu crio bloqueios na minha agenda, eu crio uma agenda compartilhada, inclusive em Alexa, com o pai dos meus mais velhos e o pai da minha neném. Então, assim, cara, quem vai levar hoje na escola, quem vai buscar, quem vai levar no forno, quem vai trazer, quem vai... Então, assim, ter gestão... 100% de gestão das atividades, das responsabilidades e ter a pessoa, né? Person of content. Quem que vai se cuidar disso aqui? Sim. Isso, dado que tudo vai acontecer da maneira que você planejou. Você estava comentando hoje sobre como a chave do seu carro não funcionou porque a mesa da sua casa, tipo, estourou e aí, enfim... Então, óbvio que ter tudo organizado ajuda para as horas dos imprevistos, mas não tem horas de imprevistos também. Claro. E aí, mas eu crio, sim, bloqueios na minha agenda e eu tento também, porque eu passo muito parte do tempo em Alexa, por exemplo, o funcionamento de Alexa, ele acontece muito em parceria com os times globais. Então, nem sempre eu tô o tempo todo, eu passo muito tempo em reunião, mas nem sempre com o time do Brasil. Muitas vezes com times de outros países. Então, eu crio bloqueios na minha agenda para poder tomar conta de responder e-mail, de acompanhar métricas importantes ou fazer parte da estratégia de conteúdo e das redes sociais de Alexa, que também estão dentro do escopo do meu time. Diferentes. E aí eu vou criando esses bloqueios para, tipo, isso aqui eu não vou abrir mão, isso aqui não posso entrar em reunião, porque eu tenho que resolver tal e tal coisa. E ter agenda, ser organizada. Laura, para finalizar, a gente tem um quadro aqui que a gente sempre pede dicas, não só de livros, como filmes, séries, etc e tal. Você como roteirista de um curta, não é isso? Aliás, até comenta o pessoal onde a gente pode encontrar esse curta. Que dicas você dá, além, obviamente, do teu curta, de consumo de livro ou de consumo de série, de filme que te tocou nos últimos tempos? Legal, então começando pelo começo... Eu vou anotar aqui, eu sempre anoto que eu consumo. Legal. O Maremoto é um curta que eu escrevi e que eu produzi também, que foi para vários festivais de cinema, foi para São Francisco, foi para o Festival Tiradentes, foi para o Festival de São Paulo, na mostra competitiva. Ele está no Vimeo, é fácil de encontrar, só colocar meu nome no Google e você vai encontrar. Acho que tem tanta coisa, né? Foi engraçado, foi na hora que você pergunta, assim, eu acho que eu vi recentemente, acho que série, é quase um clichê falar isso, mas eu vi recentemente, eu acabei de ver, então eu fui muito impactada por Succession. Succession, todo mundo falando, não vi. Meu, é bom, sabe, eu também não tinha visto. Eu ouvi podcasts americanos falando, é a melhor série de todos os tempos. É uma das melhores séries de todos os tempos, sim, eu acho, eu concordo. O roteiro é uma coisa... É um Shakespeare, é o Rei Lear, adaptado ao universo atual. Conversa um pouco comigo, porque é um império de comunicação e eu trabalhei em grandes empresas de comunicação também, que tem o desafio da transformação digital, então acho que fala um pouco com a minha carreira, mas é muito legal e é legal ver desse jeito. E eu vi assim, que é do começo ao fim, sem ficar esperando. Sem quebras. Sem ficar esperando o próximo episódio. Assisti esse final de semana um filme que eu tava até com receio de assistir, porque é um filme difícil, que é o do caso do Nardone, do Netflix. Esse filme é muito bom, acho que a gente viveu, né, um pouco esse tempo, eu lembro desse caso. Acho que todo mundo brasileiro lembra bem desse caso, assim. E eu acho que ele tem uma coisa boa,
que é o gênero true crime, que tá em explosão, Sim. tá gigante, ele tem uma coisa que ele não apela deve ser muito fácil como diretor, como roteirista, apelar para o sensacionalismo, sentimentalismo e tal. E ele tem... Apertar aqueles botões que você sabe que vão funcionar do ponto de vista da ele emoção. parte do ponto de vista que você já sabe o que aconteceu no final, e todo mundo sabe, e ele acompanha a investigação. Então, para quem gosta de true crime, ele é legal porque o timeline do filme é a timeline da investigação. Tá no Netflix. Que legal. Você viu aquele Daisy Jones and the Six? Do Prime Video, Sim, né? Eu adorei, cara. Eu sou muito fã de música e eu sou fascinado com essas histórias de formação de bandas e conflitos e interesses e composição e a hierarquia dentro de banda e os relacionamentos que se criam. Então eu adorei. Foi um que eu vi do início ao fim com a minha esposa. A gente gostou muito, consumiu muito. Inclusive a música é muito boa. Eu adorei. Muito e legal. livro? Você é de livro ou você é mais Sou digital? super de livro, leio compulsivamente. Tô lendo um pouco menos agora que eu tô com uma bebê pequena. Sim. Mas eu acho que um livro que marcou muito a minha vida, que eu li recentemente, é Sontag, que é a biografia da Susan Sontag. Benjamin, se não me engano, Miller, o nome do autor. É uma mulher absolutamente incrível da contracultura. Ela é pioneira em muita coisa. Foi casada com a Annie Leibovitz, então tem essa história toda, né, do universo também que vai permeando da moda, da arte, Sim. da academia. É um livro dessa grossura, assim, que você lê, tipo, Fácil. uma semana. É um negócio maluco. Acho um livraço e que se puder escolher assim como favorito, um dos meus favoritos. Sabe que eu fico feliz? Quanto mais gente eu converso, eu percebo que tem uma volta forte também do consumo de livro, né? Isso é tão legal, as pessoas não se deixarem levar só pelos vídeos curtos e o consumo curto de informação e se aprofundarem em temas, lidar com a imaginação, é tão gostoso, né? As coisas não virem só mastigadas, a gente ter esse equilíbrio das coisas, é tão legal isso. E aí, assim, falando um pouco de Alexa, voltando nisso, né? Acho que se você tem um Kindle, por exemplo, você pode pedir para Alexa ler o livro que você tá, de onde você parou. Então, acho que também tem uma funcionalidade, né? Acho que o Kindle foi uma coisa que resolveu. Eu gosto muito do livro em papel. Sim, eu também, mas o Kindle, porque tem uma hora que você vai colocar... Não, e outra coisa, tem uma hora que não tem espaço em casa mais também. Exato. Por mais que seja bonito na videoconferência, você ter aquela biblioteca inteira em casa, é espaço que consome na tua casa. Engraçado você falar isso, que eu tenho que arrumar uma prateleira na minha casa que tá até Fora envergando, poeira. assim. E tá envergando de tanto livro. Vai colocando mão francesa embaixo. Eu tenho uma coleção de mão francesa. Exato. Enfim, isso aí. Que bom. Cara, posso te agradecer. Muito obrigado pelo papo. Adorei te conhecer. Foi um prazer Tava com uma super expectativa por esse papo e obviamente foi mais do que superada, porque acho que a tua carreira é muito bacana. Acho que ela tem nuances interessantes, não só de construção, de coragem, de tomar rumos diferentes e de se colocar em situação de desafio mesmo, de desconforto, que acho que é o que você fez, né? Mesmo estando numa posição, aparentemente nenhuma posição mas confortável. Então fico super satisfeito da gente ter tido essa conversa, ter feito parte do Café com Sal. Obrigado, viu, pela tua presença. Muito obrigada. E acho que se você puder arrematar o que você falou, assim, acho que mudar é sempre dolorido, né? Mesmo, assim, qualquer mudança é muito dolorida, mesmo quando é alguma coisa que você quer. Então, quando você tá falando de carreira, putz, era muito mais fácil eu ter decidido continuar fazendo o que eu tava fazendo desde lá atrás. Eu acho que você também, né? Você Sem dúvida. vai lá partir de uma empresa, depois vai empreender, enfim. Então, eu acho que é incômodo, é dolorido. Não existe mudança sem descontinuidade, senão nada mudou. Exato. Não é isso? Enfim, obrigado, viu? Obrigado. Beijo grande, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Esse foi o Café com Sal, edição especialíssima aqui com a Laura Ancona Lopes. Espero que vocês tenham gostado. Vocês encontram a gente nas redes, tanto no Spotify como no YouTube e também no Instagram com inúmeros cortes. Um abraço em todos e até a próxima. Tchau.